a gente vai seguir com a disciplina por meio de um projeto, então, que vocês vão desenvolver, tá? Então, qual é a ideia? Primeiro eu vou falar sobre inovação. Eu já estou terminando essa parte de introdução, né, o início sobre inovação. Depois, ainda hoje, eu vou começar a falar com vocês sobre uma técnica para desenvolver projetos de inovação chamado Design Thinking. E depois disso, eu vou tratar com vocês sobre propriedade intelectual. Então, assim, qual é a ideia? A cada aula eu vou trazer um assunto novo e vocês vão desenvolvendo o projeto de vocês passo a passo, em paralelo ao que eu for trazendo, né? Então, agora, hoje a gente finalizando nesse início de aula essa parte introdutória de legislação, o que caracteriza ou não a inovação, e aí eu pressuponho que vocês já têm uma ideia muito melhor do que tinham antes do que é inovação. Feito isso, na sequência, né, vocês não sabem como fazer uma inovação, e aí a gente vai fazer isso usando o Design Thinking. Tá? Golden Circle, Design Thinking. Com todas as técnicas do Design Thinking que a gente vai ver, a gente vai começar as fases do Design Thinking. E aí a gente vai esbarrar na questão de propriedade intelectual. Então, vocês vão fazer comigo, e aí nessa fase, se todos puderem ter acesso a um computador, é importante, porque na hora que a gente for tratar de propriedade intelectual, vocês vão aprender a fazer buscas em bases de patentes. Enfim, não sei se vocês, talvez não acessem durante a aula propriamente, mas pelo menos vocês vão ter que fazer esse desenvolvimento aí, usando essas bases de patentes. Pelo menos um do grupo, né, ter acesso a um computador, não só pelo celular, eu acho que vai ser importante, fica muito mais confortável, até porque essas bases de patentes elas não foram desenvolvidas como aplicativos para serem usadas em celular, né? Elas são pensadas para serem usadas em computadores, tá? Então, como eu sei que vocês, creio que a maioria tenha outra atividade que não só a faculdade, né? Acredito que a maioria trabalhe já. Vocês vão ter um espaço dentro das aulas das sextas-feiras para desenvolver as atividades com a minha supervisão, tá? Tudo bem aí? Dúvidas? Só alguém que fazer perguntas? Ninguém? Nada? Por enquanto, tudo bom. Tá, então, a ideia é que vocês aprendam, né, desenvolvendo alguma coisa, fazendo então uma atividade aí de inovativa, tá? Bom, a gente passou por tudo isso, vimos o que é inovação, vimos a lei federal, lei do bem, convenção de Oslo, lei paulista. Não sei se vocês observaram, mas todas essas leis estão lá na nossa equipe, disponíveis para vocês. Obviamente são textos gratuitos, né? Eu lembro que eu cheguei a falar disso aqui, mas acho que não. Falei até... Acho que foi até aqui. Se alguém tiver a memória melhor que a minha, pode me corrigir, fica à vontade. Tá. Legal. Então, pessoal, prosseguindo, né, com a missão de falar para vocês o que é inovação do ponto de vista técnico, né, uma coisa tão importante na formação de todo mundo hoje, o pessoal da área de exatas, então, muito mais, até porque as nossas carreiras, né, da área de exatas, muitas delas estão em risco, estão em xeque, né? Tudo aquilo que é repetitivo tende a ser
feito em algum momento por uma máquina. As máquinas estão entrando aí numa realidade rápida, né, uma realidade tomando muitos postos de trabalho. E isso sempre aconteceu, né? Esses momentos mais marcantes em que a gente tem postos de trabalho desaparecendo, porém reaparecendo em outros setores, eles são muito comuns, né? Se a gente olhar para um horizonte aí de 200, 300 anos, né? Ah, foi coisa do passado. Não, se a gente olha para trás, em 300 anos isso aconteceu várias vezes, né? E claro que em alguns momentos isso foi muito mais acentuado e sempre o que acontece dentro dessa coisa que é chamada de destruição criativa. Já ouviram esse termo? Destruição criativa? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Destruição criativa. Igor, pode perguntar. Não, eu falei a primeira vez, eu não tinha estudado. Primeira vez? Destruição criativa é uma coisa antiga, tá? Foi criado, né? O termo foi pela primeira vez, ele foi usado por um cara chamado Schumpeter, tá? Então, se a gente fizer uma busca rapidinho aqui, só para passar uns links para vocês, tá? O Schumpeter foi o primeiro cara que usou esse termo. O Schumpeter é um cara que já nos deixou há muito tempo, né? Ele usou esse termo para falar da destruição criadora, tá? Que seria o seguinte: quando você cria uma nova tecnologia, ela destrói o que a tecnologia anterior usava para resolver o mesmo problema. Ou então, ela faz uma disrupção. Um exemplo recente que a gente viu e que destruiu o emprego de um lado e criou do outro, né? Há 20 e poucos anos atrás não existia WhatsApp, né? A internet era alguma coisa assim muito insípida ainda, né? Nada parecido com o que a gente tem hoje. E as empresas de telefonia tinham uma receita muito grande devido às ligações interurbanas, que eram as ligações entre regiões diferentes, né, entre estados, no caso do Brasil, e mais ainda entre países, né? Para vocês terem uma ideia do quanto que isso representava, no meados dos anos 90, uma ligação uma ligação a cada 15 dias, vai, para um país europeu, ela impactava na conta de telefone no Brasil em aproximadamente 300 a 400 reais. Pensando que 300 a 400 reais nos anos 90 era muito mais dinheiro do que hoje. A gente está falando de um período em que nós tínhamos aí aproximadamente 300. O dólar era quase 1 para 1, então a gente está falando de alguma coisa aí na faixa de $300. Olha só quanto dinheiro custava. Uma empresa como a gente tinha aqui em Taubaté a Mubea, que é uma empresa de origem alemã, eles tinham uma conta telefônica que gerava algo em torno de 5 a 10 mil reais por mês por conta das ligações com a matriz, né? Com o advento do Skype, que foi o primeiro sistema de maior impacto de internet, né, para ligações, o termo VoIP, que é bastante usado até hoje. VoIP é um termo usado, não sei se vocês conhecem, mas o termo técnico, por exemplo, uma ligação feita com o WhatsApp, tá? É uma ligação tecnicamente chamada de VoIP. Por quê?
Alguém já tinha ouvido falar desse termo ou ele é novidade para todos? Não, esse aí já. Já, né? VoIP é voz sobre IP, né? Essencialmente isso. É uma ligação via protocolo de internet, né? Via IP, onde a gente coloca voz, tá? Então, o Skype foi o primeiro grande sistema aí, super empresa, que trouxe o VoIP, né? Inclusive, normalmente se escreve assim, né? Para dizer que é voz, internet, protocolo, né? Então a gente teve, o primeiro grande deles foi esse. Quem já usou TeamSpeak e Discord, com certeza já vou falar. Sim, o Discord é excelente, né? O Discord hoje eu acho que é o melhor deles, né? Quando a gente Nossa, faz. com certeza. Inclusive eu acho que o Discord tem uma qualidade melhor até que o próprio Teams. E ele segura bem. A gente faz eventos via Discord, já passamos de 1.000 pessoas num evento no servidor Discord. Muito, muito bom. O servidor é muito bom, né? Muito estável, né? Muito Perfeito. estável. A única coisa que é tão bom que eles estão começando a tirar a gratuidade, né? Então, tem esse problema. Ele tá. Quando entram mais de 25 pessoas naquele palco dele, ele trava e começa a mandar mensagens de que faça uma assinatura. Mas é muito bom, eu acho que hoje é o melhor. Ah, sim, eu ia falar da destruição criativa, um nome para vocês pesquisarem, acabei não escrevendo aqui. O nome do cara que criou o termo destruição criativa foi o Schumpeter. E a destruição criativa se refere a coisas como o VoIP, né? Por exemplo, nós tínhamos um império em torno das telefônicas, tá? Muito dinheiro envolvido. As companhias telefônicas tentaram, de várias maneiras, impedir as ligações VoIP até que elas aderiram. Hoje, quando alguém ainda faz, se é que isso ainda acontece, uma ligação via operadora em uma ligação internacional, na verdade, elas mesmas estão jogando isso na internet, tá? Então, por que o termo destruição criativa? Destruiu-se toda a estrutura que existia em torno das chamadas internacionais, que eram muito onerosas, mas criou-se uma outra estrutura, que são as grandes empresas do setor VoIP, né? A Skype, que nasceu como uma startup e ganhou espaço e acabou sendo comprada pela Microsoft, né? A Skype era independente, a Skype virou um produto Microsoft. Aí a Microsoft criou dois Skypes, criou o Skype Business, né, que era uma versão mais para empresas, e continuou com o Skype sem nada a mais, né, que seria o Skype para pessoas físicas, né, essencialmente. O Skype Business hoje já está sendo descontinuado, nem sei se ainda funciona, e ele virou o que nós estamos usando agora, ele virou o MS Teams, né? Na verdade, ele foi incorporado a um sistema maior, voltado para corporações, que permite compartilhamento de textos, trabalhar em colaboração, etc, etc. Ele acabou entrando numa grande operação colaborativa. Outro exemplo de destruição criativa, a câmera digital, né? A câmera digital, ela existia um grande negócio em torno da fotografia analógica. Um grande negócio que tinha a indústria que fabricava as câmeras, tinha a fabricação dos filmes, né? Então você tinha aí grandes players do mercado mundial trabalhando com filmes. Existia também a grande indústria do papel fotográfico, porque você tinha que tirar a foto, mandar revelar, e depois eu estou falando de 20 e poucos anos atrás, né, onde não sei se vocês chegaram a usar a câmera digital, mas provavelmente viram algumas. E de repente a câmera digital surgiu,
discussão inicial se era ou não era, a qualidade é boa ou não é, a qualidade dela foi evoluindo de maneira excepcional e rápida, como quase tudo hoje na tecnologia, e nós chegamos a um momento em que praticamente não se usa mais o filme. Inclusive, eu acho que quem tem o hobby aí de tirar fotografia analógica já tem bastante trabalho para achar o filme. E lojas desapareceram, né? Os estúdios que faziam só revelação tiveram que mudar de negócio, tiveram que passar a outra atividade. Algumas indústrias que não se adaptaram à nova realidade simplesmente quebraram, né? Uma das maiores empresas do mundo era uma empresa chamada Kodak, que tem uma história fantástica. A Kodak foi a empresa onde foi criada a câmera digital. Sabiam disso? E por que que ela quebrou? Saindo um pouco, né? Tem gente que simplesmente diz, o Kodak resolveu dizer que a câmera digital era besteira e não investiu nela, enfim, não é bem assim a história, né? A Kodak tinha um grande negócio mesmo, um grande conglomerado mundial, de material de excelente qualidade, ela era bastante renomada, inclusive, junto aos fotógrafos. Só que o grande negócio da Kodak não era nem câmera nem filme, era o papel fotográfico, o papel que era usado para colocar a fotografia em cima. E nisso ela era imbatível, ela tinha uma qualidade excepcional com esse papel. E como era o negócio mais lucrativo deles, eles tomaram a decisão burra, né, de não mais, de não investir, não dar continuidade na câmera digital. Bom, Kodak desapareceu, né? Encerrou as operações, o conglomerado ruiu, porque foi destruído, uma destruição criativa. Mas quantos novos empregos e quantos novos mercados se abriram por conta da câmera digital? Né? O cartãozinho de memória, muita gente que não fazia câmera passou a fazer, e algumas empresas até tiveram uma fusão, né? Uma fusão incrível. Por exemplo, uma das melhores marcas de câmera fotográfica, idolatrada pelos fotógrafos, é esta daqui. Não vou nem colocar em vermelho porque ela não merece. Não sei se vocês conhecem, existe uma marca, uma empresa que produz câmeras e lentes chamada Leica. Né? Escreve-se Leica, mas fala-se Leica. É aquela que tem o zoom mais poderoso? Uma Leica começa em R$ 35.000 e vai até... É muito fácil encontrar uma Leica que passe de R$ 100.000, tá? Porque elas são carésimas, é um tipo de câmera bem profissional. Só que a Leica, inclusive, eles se deram ao luxo de se manterem como uma câmera totalmente mecânica durante muito tempo. Eles não gostavam da ideia de colocar a parte automática, né, que as câmeras têm, até porque uma câmera nesse preço, ela não é muito comprada por fotógrafo amador, né? Dificilmente alguém vai pagar R$ 35.000 em alguma coisa para tirar foto do filho no fim de semana, né? Realmente alguém que trabalha com isso. E por isso, durante muito tempo, eles resistiram a toda a parte automática da câmera. Só que hoje a Leica se reinventou de tal maneira que é possível comprar alguns celulares que têm as câmeras, que têm o sistema de câmera e a lente fabricada pela Leica, né? Aqui no Brasil não chega, né? Infelizmente a gente sempre fica fora desse mercado. Existe aí uma empresa que faz isso. Eu estou errando aqui, troquei o W, tá? Existe uma empresa que tem celulares com lente e sistema Leica.
Uma delas, e a mais conhecida, é a Huawei, né? Isso aqui é um U, minha letra ficou feia aqui. É um tipo de, uma marca de celular relativamente comum na Europa. A Huawei tem problemas com os americanos, eles já até prenderam o pessoal da Huawei por espionagem. E no Brasil chega pouquíssima coisa deles, os celulares não chegam. Mas uma reinvenção, né, de uma empresa que ela tá aí vivendo, né, está sobrevivendo no mercado apesar dessa destruição criativa. E outras empresas simplesmente desaparecem, aquelas que não conseguem acompanhar a inovação do setor, elas desaparecem e muitos empregos desaparecem também. Só que o que o Schumpeter dizia, né, por que destruição criativa? O emprego que desapareceu do cara que vendia filme, do cara que produzia filme, ou mesmo do que trabalhava com a revelação do filme, ele reapareceu lá na empresa que faz programação, na empresa que faz a junção dos celulares e das câmeras, nas próprias lentes específicas para câmeras digitais. Então, assim, você tem um desaparecimento de postos de trabalho e de negócios e um surgimento do outro lado. O que torna a nossa vida mais cômoda enquanto consumidor, mas muito menos cômoda enquanto trabalhador, né? Porque aquela ideia de que eu vou fazer um curso de engenharia, vou me formar, vou trabalhar numa empresa a vida toda fazendo a mesma coisa, isso deixou de existir. A evolução é muito rápida, então se você não fizer nada para se atualizar, muito provavelmente você vai ficar obsoleto, você vai entrar lá na conta da destruição criativa. Tá? Então, por isso o cuidado que as instituições vêm tendo em trazer a disciplina inovação, ou de trazer a inovação enquanto uma disciplina formal no currículo, para que vocês entendam aí dessas de como está sendo essa evolução, tá? Então, voltando aí aos slides, nós vimos que uma inovação, ela é reconhecida como inovação quando ela apresenta, as seguintes características. Tá? Então, uma inovação é inovação de verdade quando ela apresenta novidade e quando ela agrega valor a um segmento de mercado. Tá? Ao contrário, se uma novidade não agrega valor, se ninguém vai pagar por ela, isso é só uma invenção, não é uma inovação. Essa diferença entre invenção e inovação, ela é importante que vocês tenham em mente, tá? A inovação, de acordo com o manual de Oslo, que é considerada a Bíblia da inovação, né? Por que a Bíblia da inovação? Porque em quase todos os países, o Manual de Oslo é adotado como aquilo o que é reconhecido como inovação, né? E lá eles dizem que inovação pode ser de produto, né, quando você cria um produto novo, ou dá uma funcionalidade nova a um produto, pode ser um processo, você vai fabricar a mesma coisa, mas vai usar um processo diferente, vai tornar mais otimizado ou vai tornar um processo menos, por exemplo, vou conseguir economizar água no processo. Ou num processo de fabricação ou num processo de organização também, tá? Pode ser uma inovação em serviço, eu vou oferecer um serviço novo ou vou dar uma nova funcionalidade a um serviço. Por exemplo, o Uber é uma inovação de serviço, né? Ele simplesmente continua oferecendo a mesma coisa que já existia antes, só que de uma forma diferente, né? Se você pensar bem, o que você fazia antes? Antes você chamava um carro ou ia num ponto e alugava um transporte num veículo com alguém dirigindo para você. O que o Uber faz é exatamente isso. Então não é um produto novo, né? Mas o serviço é novo, porque ele está sendo feito de uma forma diferente. Então lá eles têm processo e serviço, tá? Até porque eles introduziram a questão do aplicativo. E também é reconhecida a inovação de marketing, né? Como é que eu faço marketing, como é que eu me relaciono com os consumidores. Qual é a vantagem de ser
colocado no rol de inovação. Uma empresa inovadora ou uma ideia inovadora, ela tem proteções legais e, muito comumente, inclusive no Brasil, a inovação ela tem uma série de benefícios financeiros e legais, seja na questão do reconhecimento, seja na questão de como a tributação é feita em cima de uma empresa inovadora. Tudo bem, tá aí? Alguém quer fazer pergunta? Ninguém. Tranquilo. Tudo muito fácil? Estão entendendo tudo? Beleza. Mas se quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Tá? E agora a gente vai entrar, começar a falar do processo de, né, vocês já sabem o que é inovação. Como é que eu inovo? Né? Pode falar, Igor. Pessoal, alguém perguntou alguma coisa aí. Ah, no chat? Oh, deixa eu ver aqui. Não, acho que alguém te chamou. Acho que a pessoa Não. desistiu. Vai prosseguir. Não tem nenhuma mão levantada, não tem nada aqui. Não, tá, a Juliana que mandou uma mensagem só dizendo que tá tudo bem. Entrou agora. Então, quando a gente vai tratar de inovação, é claro que você pode fazer um caminho todo errado e acabar por um golpe de sorte chegando no lugar certo. Isso pode acontecer? Pode, né? Pode. O que eu vou apresentar para vocês sobre os melhores caminhos para se buscar inovação é aquilo que é considerado hoje a forma mais fácil, que é usada pelas empresas, inclusive. Né? Tudo que eu estou falando aqui está atualizado aí com o que se usa no mercado em empresas que buscam por inovação. A primeira coisa que se pergunta, e é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês no projeto, no grupo, é: para quem vocês querem inovar? Né? Eu quero inovar para alguém, sempre. Né? Por quê? Porque inovar é resolver problemas. E para resolver o problema, eu tenho que saber, eu tenho que ter esse problema muito bem definido, né? Primeiro eu tenho que entender o problema. Então, o jeito mais fácil é assim, eu vou inovar para quem? Se eu vou abrir uma empresa, a minha empresa ela vai oferecer serviços para resolver, serviços ou produtos que resolvam problemas, que atendam a demandas. De quem? Né? Quem é meu público? Então, o jeito mais fácil de começar com o processo de inovação é perguntar para quem eu quero trabalhar. Não no sentido trabalhar quem vai ser meu patrão, mas quem vai ser meu cliente. Eu vejo todos os grupos sociais, todos os grupos empresariais, né? Em alguns deles eu posso conhecer mais, né? E aí eu vou investigar quais são os problemas que esse grupo ou essas empresas têm. Né? E a partir do levantamento dos problemas detectados, é que a gente pode começar a propor soluções com inovação. Então, um exemplo, professores. Né? Eu sou professor há bastante tempo, atuo no curso superior, tive uma experiência muito curta com o ensino médio, e é um grupo social que eu conheço relativamente bem. Eu posso elencar, né, se eu quiser trabalhar na área, eu posso elencar uma série de problemas que os professores têm no seu dia a dia e começar a propor soluções. E aí, isso vai ser um processo de inovação que eu posso fazer, eu posso participar dele dentro de uma instituição, enquanto funcionário dessa instituição, ou eu posso fazer isso de maneira independente e criar uma empresa para oferecer essas soluções. Se você trabalha dentro de uma fábrica, você conhece os problemas de produção dessa fábrica, você pode propor soluções novas para alguns problemas que estão lá. E isso vai ser um processo de inovação. Ou você pode criar uma empresa para
fornecer produtos ou serviços que resolvam esses problemas. Então, assim, sempre a partida do processo de inovação é: vou resolver o problema de quem? Bom, como o primeiro passo vai ser esse, eu quero que vocês me tragam até a próxima semana já o nome, né, das pessoas que vão compor o grupo e que vocês comecem dentro desse grupo a refletir sobre isso aqui. Eu olho a diversidade de pessoas, de empresas, e eu tenho que escolher um grupo e caracterizá-lo muito bem, né? Eu já trabalho com a parte de inovação há alguns anos. Eu sou membro de uma agência, começou como agência, hoje nós somos uma assessoria de inovação do Estado de São Paulo. E o trabalho sempre é esse, né? Quando a gente vai trazer as mentorias, os projetos, etc., a primeira pergunta é: tá, mas o seu produto, a sua proposta, ela resolve o problema de quem? Né? E é muito comum que as pessoas cheguem, né, nesses projetos de inovação, assim: eu vou resolver um problema de todos. Olha, até existe um problema que seja de todos, mas é muito difícil disso ocorrer. E quando você descobre um problema que atinge muita gente e consegue dar uma solução, você vai ficar milionário se conseguir fazer isso. Falta de dinheiro. Esse daí mas tem várias soluções já no mercado, né? Verdade. Em torno dessa falta de dinheiro existem as financeiras. A solução para um problema de fluxo de caixa, como é tecnicamente chamado, ela está aí, né? Empréstimo bancário, financiamento, leasing, né? Então tem uma série de soluções e foi muito bem observado, né? Notem o seguinte: a cada grupo, né, que as pessoas descobrem que tem um problema, soluções surgem. Por exemplo, o empréstimo consignado, que deu muito certo, que emplacou, ele foi lançado por quê? Porque alguém detectou que muitos aposentados gostariam de fazer coisas e eles têm uma receita garantida até a morte, né? Então, acaba tendo um risco baixo emprestar dinheiro para eles, né? Ou porque ele quer reformar a casa, enfim. Acabou sendo mal usado? Sim, muitas famílias sim, infelizmente. Aí é um problema social, muitas famílias exploram, né, esse consignado para outras coisas. Mas é uma resposta para um problema social. Nós tínhamos, no passado, no Brasil, uma população muito grande, né, que viajava viagens longas de ônibus. O pessoal ia do Rio de Janeiro e de São Paulo visitar a família no Norte e Nordeste de ônibus, 3, 4 dias de viagem, sei lá quanto, uma viagem muito incômoda, que não era barata. E já existia avião, só que as empresas de aviação estavam operando num patamar de uma classe muito mais alta. É a primeira empresa que surgiu com a proposta, aqui no Brasil, né? Com a proposta de vender passagens mais baratas a ponto de ser competitivo com o ônibus, foi a Gol. Essa foi a proposta de lançamento da Gol. Né? Por isso que a Gol, no início, não tinha comida, era só barrinha de cereal, era toda uma série de coisas novas, né? Um avião mais desconfortável também, né? Mas também uma tripulação muito mais descontraída. E eles tiveram muito trabalho no início, quando propuseram essa inovação. Eles fizeram isso aqui, né? Eles olharam: opa, eu estou vendo um público aqui enorme de gente que viaja para o norte, para o nordeste, que vai visitar a família, né? E depois eles ampliaram isso. Tem uma classe, né, que não pode viajar de avião hoje, porque o avião é muito caro, mas que esse pessoal gostaria de fazer uma viagem de férias de avião. Então vamos botar esse pessoal na rota da aviação? E eles conseguiram, né? As reportagens na época que a Gol começou com esse processo mostravam que em muitas situações, por exemplo, ir daqui de São Paulo para Santa Catarina, naquela época o transporte do aeroporto ao hotel estava custando mais do que a passagem de avião, né? Especialmente usando
os horários promocionais lá, que são horários um pouco mais incômodos. Então, esses caras da Gol, o que eles fizeram? Eles só fizeram um processo. Tá? Eu vou criar um processo dentro da aviação para reduzir muitos custos, vou remover o glamour e o conforto. Os aviões eram muito mais confortáveis e o aeroporto era um lugar muito glamouroso para quem tinha dinheiro, né? E vou fazer o que já fizeram em outros países do mundo. Vou socar gente no aeroporto e vou botar o pessoal para viajar de avião. Deu certo. Hoje em dia, a Gol e TAM são duas empresas que se assemelham muito, até porque todo mundo começou a tentar fazer a mesma coisa, né? E a aviação brasileira tem algumas restrições. Ainda a esse tipo de companhia, restrições legais. Existe uma empresa que é um caso que vale a pena vocês estudarem aqui na inovação, tá? Especialmente quem pensa em trabalhar nesse setor, uma empresa chamada Ryanair. Tá? Ryanair, com Y, aliás, é uma empresa destinada e criada para vender passagem muito barata, interligando cidades que não que tinham aeroportos subutilizados, né? Em geral, eles começaram a trabalhar com aeroportos menores, com taxas menores, e a Ryanair ela chega a ter voos dentro da Europa que custam 10, 12 euros, 15 euros, coisas assim. Num processo totalmente novo, em que o avião fica pouco tempo no chão, o avião deles é muito parecido com um ônibus dentro, banco duro, não é aquele tecido bonitinho que recobre os bancos, é um tecido plástico, tipo um couro sintético. Você não tem direito a escolher onde vai sentar, você não faz check-in, se você chegar no aeroporto sem check-in, você é multado, e aí você paga uma multa mais cara, mais alta do que a própria passagem. Por quê? Tudo deles é feito para ter pouco funcionário e para o avião ser carregado muito rapidamente. Até que ponto? Bom, a Ryanair, eles têm um processo interessante porque eles ficam estudando como carregar um avião, carregar com gente, tá? Rápido, o mais rápido possível. Então, até uns 6 anos atrás, eles tinham um processo que era o seguinte: todo mundo tinha direito só a uma bagagem de mão, né? Se você quisesse levar uma bagagem maior, você tinha que pagar aí, para vocês terem uma noção de preços, uma passagem deles custava de 10 a 15 euros, e se você quisesse transportar uma bagagem, uma mala, né, padrão aí de 30 quilos, você tinha que pagar 50 euros, ou seja, você pagava aí algo entre 4 e 5 vezes o valor da passagem, porque levava a mala. E o processo deles era assim, né, você não tinha direito a escolher onde sentar, você entrava no avião, enfiava a sua mala aqui em cima, né, no primeiro espaço vazio, e seguia para o fundo do avião ou para frente, dependendo de onde era a entrada, e eles iam enchendo o avião de trás para frente e as malas de frente para trás. Por que isso? Porque você fica mais lento quando está andando com a mala, né? Então, enfia a mala ali e segue. Tá. Aí eles, bom, a gente pode fazer isso mais rápido ainda, né? Aí eles fizeram uma seguinte coisa: como eles trabalham em aeroportos, essencialmente aeroportos pequenos, e eles não usam o finger. Finger é aquele corredor que vai até a entrada da aeronave. Eles, geralmente, nesses aeroportos pequenos, você vai por terra ou por ônibus até o pé do avião e sobe por aquela escadinha, né? Então, o que eles começaram a fazer? Eles colocam uma plataforma ali na base da escada, você vai até lá com a sua mala, deixa a mala no pé, né, da escada e sobe. E aí eles pegam sua mala, jogam todas as malas de uma vez só no avião e sobe. Eles ganharam, em média, se eu não me engano, 5 a 10 minutos, tá? Dependendo do tamanho do avião. Ou seja, é avião que voa ao invés de ficar parado. Então, assim, é um processo super inovador e que está fazendo com que muito mais pessoas viajem de avião,
para passar final de semana, viagem. Claro que a maioria das viagens deles são curtas, né? Eles ainda não operam fortemente no Brasil, eles têm uma outra operação em parceria, porque o fato deles não servirem absolutamente nada dentro do avião, me parece que o próprio distanciamento deles está fora da legislação brasileira, então eles não seriam viáveis aqui. Então, mas um exemplo aí de uma empresa de serviço, né? Ela continua oferecendo o voo do mesmo jeito, quer dizer, o voo já existia, o avião já existia, eles só mudaram totalmente o processo de como oferecer esse deslocamento, barateando muito o preço e levando para dentro da aviação um público que antes viajava de carro ou nem viajava, né, para lugares mais distantes, ficava sempre em viagens mais curtas. Então, é possível inovar em qualquer setor. Tá? Houve destruição criativa? Claro que houve, né? Tanto no Brasil quanto nos outros países onde começaram a operar companhias desse tipo, as empresas de ônibus se viram em maus lençóis, né? Elas tiveram uma redução considerável das viagens de longa distância. Por outro lado, naquelas viagens que ainda são, não são proibitivas, né, fazer de ônibus, eles sofisticaram bastante os ônibus. Para quê? Para que as pessoas começassem a pensar, o ônibus é mais confortável que o avião, né? O avião é muito pequenininho, espaço e tal. É rápido, mas é sofrido. O ônibus eu vou passeando, sei lá. Enfim. Em resumo, quando se faz uma inovação, você precisa colocar a sua ideia nesse alvo central, né? Que é o quê? Primeiro ponto que a gente vai explorar no projeto de vocês, por isso a gente vai começar com Design Thinking, é que a ideia tem que ser desejável. O que que é isso? Você precisa encontrar um problema que atinge uma determinada população, pessoas abaixo da renda que conseguem pegar o avião, elas têm o desejo de viajar de avião. Pessoas que têm pouco tempo para se deslocar para ir até a faculdade e gostariam de fazer uma graduação. Ensino à distância, ensino híbrido. Tá? Então você está encontrando problemas de grupos sociais e vai dar uma solução que satisfaça eles. Então, a desejabilidade, ela está baseada em coisas como, primeiro, a pessoa para qual, a pessoa, né, ou a empresa para a qual você vai oferecer a solução, ela reconhece de fato que aquilo é um problema, ou você que está achando que aquilo é um problema, mas eles não veem como sendo. Tá? Se você for olhar a vida de pessoas de uma cultura muito diferente da sua, ou até mesmo de uma classe social muito diferente da sua, você pode acreditar que algumas coisas são problemas e eles, na verdade, não veem aquilo como problema. Convivem muito bem com aquilo. Por isso que é importante que você se coloque no lugar daquele grupo, né, daquela empresa. Aquilo realmente é um problema para essas empresas? Se for, é um exemplo. Não sei se algum de vocês já trabalhou com restaurantes. Já? Sim? Não? Alguém já trabalhou em restaurante? Não. Não? Tá. Um problemão de restaurante se chama fazer compras. Tá? Porque o cara trabalha já num horário que é pedreira, né? E ele ainda tem que sair cedo para fazer compras. Então imagine o seguinte, o cara fechou o restaurante lá 10, 11 horas da noite, né, de um dia de semana, e às vezes ele sai do restaurante até depois de meia-noite, porque ele vai limpar, vai deixar tudo organizadinho para o dia seguinte. E no dia seguinte, dependendo do tipo de restaurante, 5 horas da manhã ele tem que estar no mercado fazendo compra, porque ele precisa pegar legume, verdura, fresco, etc. Isso mesmo num restaurante popular. Problemão, né? Quando você está numa cidade grande, isso é mais problemático ainda. Então, é uma dor? É uma dor. É uma dor dos donos de restaurante. Em São Paulo, existem muitas empresas que oferecem o quê? Eu faço as compras para você e te entrego no restaurante. O que que esses caras fazem? Eles recebem uma lista de compras, em geral ela é enviada à noite. No dia seguinte,
Eles vão ao mercado, eles fazem as compras, né, vão no Ceasa, vão nos estoques, enfim, aí cada um tem os seus o seu setor, né? O cara coloca isso, armazena isso em caixas e vai aí com van, ou com Kombi, ou com caminhão, entregando no restaurante, está aqui suas compras. Isso é uma solução maravilhosa para o dono de um restaurante. Ao invés do cara acordar às 5 da manhã e fazer as compras, ele vai para o restaurante no horário em que ele vai abrir a cozinha e recebe os produtos para começar a processar. É um ganho, é uma dor. Então, a primeira coisa, o primeiro passo aí para ser uma inovação é encontrar um problema e dar uma solução para ele que de fato seja viável. O segundo ponto é que a sua ideia que resolve o problema, ela é tecnicamente possível. Tecnicamente possível envolve várias coisas. A tecnologia existe. Eu posso fazer alguma mudança na tecnologia atual para atender aquilo? Preciso fazer mudança ou não? Alguém é dono dessa tecnologia? Né? Será que eu posso explorar ou eu vou ter que pagar royalties por isso? Né? Tem alguma propriedade intelectual? Tem alguma patente impedindo isso? Isso é um ponto. E ainda o custo, né? Você tem que oferecer esta tecnologia, você tem que oferecer esta solução de maneira em que a pessoa possa pagar por ela, ou a empresa, e que você consiga lucrar com ela, porque senão você não vai ter um negócio sustentável, tá? Então, esse tripé, esse miolinho aqui, ele é estreito, viu? Tá? É muito comum você dar uma solução e já esbarrar aqui, não existe como fornecer isso. Você joga fora essa ideia? Não, não joga fora, guarda a ideia. A tecnologia evolui, pode ser que em algum momento próximo isso se torne possível. Ou então, a tecnologia já existe, mas é caríssima, ela é inviável, eu não consigo chegar, né, no público com o custo que isso vai ter. Então, você também pode guardar essa ideia na manga e esperar para lançar essa carta no momento em que essa tecnologia for viável. Tá? Então, essas três coisas, elas são necessárias em qualquer projeto de inovação. E a gente vai passar nessa disciplina por essas duas fases de maneira um pouco mais forte na proposição de vocês. O financeiramente a gente vai passar superficialmente porque não dá tempo, né, de chegar a tanto. Técnicas de como fazer, dar o pontapé inicial e seguir com um projeto de inovação. A gente vai usar o Golden Circle, Círculo de Ouro, e o Design Thinking. O Design Thinking, ele até funciona como um destrinchar dos passos do Golden Circle mais didático, tá? É muito comum que alguém chegue, nossa, eu tive uma ideia. Aí o cara chega com um produto. Tive uma ideia, tem um produto novo. E aí ele vai pensar, para que serve esse negócio? Primeiro o cara pensa no produto. Está totalmente errado, né? Você tem sério risco de não chegar a lugar nenhum com isso aqui. A ideia do Círculo de Ouro é começar por aqui. Why, né? O porquê. O que é esse why, né? Qualquer organização aí do planeta, qualquer pessoa, né? Ela tem que saber por que ela quer fazer alguma coisa. O why significa qual é o público? Qual é o problema? Né? Então, aqui eu vou ter que identificar o problema e de quem é esse problema. Né? O problema é público. Né? O problema existe e ele é de quem? É um problema que assola empresas, é um problema que assola pessoas, uma parte da população, tal. E aí a segunda fase tá, agora que eu já tenho o problema, já conheço bem ele, estudei, né, esse comportamento, eu vou pensar em como, o rol, né, como eu vou resolver esse problema. Né, como que eu posso melhorar a vida das pessoas ou melhorar o fluxo dessa empresa. E a última coisa que você vai fazer é o produto, é o serviço, é o que eu vou oferecer para resolver o problema que eu detectei lá no ar. Então, você está saindo daqui
e vindo para cá, tá? E não tentando fazer o inverso, como muita gente tenta, tá? E acaba ficando aí com problemão, porque isso daqui tem poucas chances de dar certo, né? Quando você não conhece muito bem o problema, existem casos, e muitos casos assim, de produtos que foram criados e ele não serviu para nada, né? Virou um mico. Ou então você não conhecia muito bem o público e tal. Alguns exemplos famosos. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem de um grande fracasso. Vocês vão rir comigo um pouquinho, mas vocês vão ver que não foi um grande fracasso, não. Apresento para vocês um grande fracasso. Chama-se Nespresso. Sabiam que o Nespresso é um grande fracasso? A dor de gosto? Não. Nespresso mesmo. Foi um grande Ah, fracasso. tá. Tá? Caraca. Ela foi um grande fracasso. E eu vou. Qual é a história da Nespresso, que é curiosa? A Nespresso foi desenvolvida para restaurantes. Ela foi criada para restaurantes. Não era exatamente essa máquina, né? Mas é a mesma ideia. A cápsula é a mesma, né? E ela foi criada para restaurantes. Foi um tremendo fiasco, porque um restaurante consegue oferecer um café expresso de boa qualidade com um custo muito menor do que o custo da cápsula, tá? Então, ela virou um grande mico, né, da empresa, da Nestlé. Ela ficou jogada às traças, né, durante muito tempo, porque os bares e restaurantes simplesmente não se interessaram por ela, né? Ela podia trazer alguma praticidade para o restaurante, mas a um custo muito alto. O café ficava num valor inviável, né? E ela ficou encostada mesmo durante muito tempo. Até que, diz a lenda, reza a lenda, que foi um consultor que estava visitando a empresa, viu essas máquinas estocadas, perguntou o que que era, experimentou, né, viu como funcionava, e o cara deu a seguinte ideia: pô, por que que você não vende isso para as pessoas? Eu queria ter um negócio desse em casa. Ah, sério? Você acha que alguém vai querer ter esse negócio em casa? Isso foi feito para restaurante. Não, tá, né? Vamos melhorar um pouquinho o design dela, precisa ficar um pouquinho menos trombolho, né? Como vai ficar na cozinha, ela precisa ser um objeto de decoração, então tem que ter um design mais legal e tal. Bom, deu certo, né? Ela virou um grande sucesso. Porém, esse erro teve um custo muito grande que a gente vai analisar melhor quando for tratar de propriedade intelectual. Esse custo muito grande foi o seguinte: quando você cria alguma coisa nova, né, você pode patentear essa coisa. E no caso, eles patentearam tanto a máquina quanto a cápsula. A cápsula era uma novidade absoluta. A máquina de café até já existia, então é uma patente não tão forte assim, porque não era uma patente de invenção, né? Era só um dispositivo novo. Mas a cápsula era revolucionária. E como durante alguns anos, anos mesmo, tá? Essa, essas máquinas ficaram encostadas, né? Não vendeu, não fez sucesso. Quando ela estourou como venda, e foi mundialmente, né, o lançamento, ela vendeu tão bem que eles partiram para uma campanha mundial rapidinho. A patente dela já estava na meia-vida, né? Eles já estavam com um bom tempo de patente já não solicitada, concedida. E o que que aconteceu? Aqui no Brasil a gente viu que logo eles começaram a vender a máquina e em pouco tempo chegou no mercado as cápsulas alternativas, que são mais baratas. Você vai hoje no supermercado e compra café, tem café Pelé, a mais famosa delas é
esqueci o nome, é a que eu mais gosto. L'Or. A L'Or foi a primeira que lançou. Enfim, você tem um monte de marcas hoje no mercado que vende a cápsula para a Nespresso. Então eles tiveram um tempo muito curto para explorar a novidade que eles criaram, porque eles erraram no lançamento de mercado. Eles erraram nessa parte inicial. Que público que eles iam atender? Eles miraram em restaurantes e tiveram que mudar no jargão aí da tecnologia e da inovação. A gente usa pivotar, tá? Pivotar significa fazer uma correção de rumo. Eles tiveram que fazer uma correção de rumo grande, aquilo que era feito para pessoa jurídica, né? Era um B2B, era um negócio para restaurante, virou um negócio para pessoa física. Muito bem sucedido, diga-se de passagem, mas eu acredito que eles conseguiram tirar sim o investimento, mas eles poderiam ter ganho muito mais dinheiro, eles poderiam ter explorado esse mercado com exclusividade por um tempo muito mais longo, tá? Então, um erro de quem começou errado, chegou no produto, ainda menos mal que eles conseguiram adaptar o mercado para outro. Por quê? Pode falar, Iago. Professor, quando é assim, tem que mudar toda a patente ou só faz uma sobre a outra? Não, não tem que mudar absolutamente nada. A patente não diz o público, ela só caracteriza o produto. Certo. Tá? A patente, a gente vai ver algumas patentes daqui a mais algumas aulas. Ela diz só o que que é e para que que serve. É uma cápsula para fazer café. Para que público ela vai ser usada, isso não interessa. Certo. Tá? Ela caracteriza só a invenção, tá? Igor chegou a levantar a mão, baixou. Quer fazer perguntas também? Juliana tá tão sorridente aqui nessa foto, não quer fazer perguntas também? Eu não levantei a mão não, mas eu queria perguntar sobre o Starbucks. Ele seria uma inovação de serviço? Sim, Tá. Entendi. sim. E ela tem uma história muito interessante. Eu vou também usar a Starbucks como exemplo, mas já posso adiantar. O why da Starbucks é uma coisa que pouca gente consegue sacar, né? No Brasil, nem tanto, porque aqui ele já descaracterizou muito da Starbucks original, mas o foco da Starbucks, a ideia, né, do negócio, é a seguinte: a Starbucks foi criada para vender o quê? Alguém sabe? Qual é o negócio principal da Starbucks? O que que eles vendiam no início? Pô, não é café? Cafeteira? Hã? Cafeteiras? Não, Eu acho que é só o café mesmo, né? também não. A ideia não era essa, não. Café é no barco. Starbucks foi criada para vender 5 minutos de conforto no meio do caos de uma cidade grande, num ambiente agradável, perfumado e relaxante. Ela foi criada para isso. Tá? As primeiras Starbucks ficavam exclusivamente em cidades grandes e em saídas de metrô. Então, qual foi a sacada do cara? Né? O sujeito mora em Nova York, Berlim, Chicago, essas cidades gigantes, com aquele metrô folado de gente, né? De manhã cedo, você nem sai do metrô, né? Você explode. Quando ele abre a porta, o cara voa dentro daquele negócio, né? E aí você já começou o dia naquele caos. Você sai da estação de metrô, você vê um lugar bonito, confortável, música agradável, som ambiente, espaço legal. E o que que ele faz para te vender isso? Ele oferece o café, né? Então, o café, na verdade, foi a maneira como eles encontraram para fazer essa venda. E, inclusive, toda a estrutura de preço deles girava em torno do tempo. Isso também é comum nos restaurantes, tá? É uma coisa importante vocês começarem a observar. Por exemplo, o cappuccino, ele tem um custo muito mais alto que o café comum. Injustificável pelo que ele tem de produto. Ele tem spray de leite, é energia elétrica e um dedo de leite, na realidade. A quantidade de pó é a mesma, só que ele leva mais água.
né? E o gasto maior dele seria energia por conta do spray, mas não justifica. Porém, ele custa o dobro do preço ou mais, porque no preço de um café está embutido o aluguel do espaço. E, em média, uma pessoa gasta o dobro do tempo para consumir um cappuccino do que ele consumiria o café. O cappuccino é aquele negócio que o cara pede, ele já senta, né? Ele já vai rodar, vai pegar a colherzinha para brincar com a espuma, né? Ele já ficou o dobro do tempo. Iago, quer falar sobre a história do McDonald's? Pode falar também. Legal essa troca de informações. Não, é só mais ou menos parecido, né? Igual a É, história do McDonald's, ele não vende um hambúrguer, né? Ele é dono das maiores esquinas, né? uhum, sim. É o ponto de localização e a velocidade com que ele entrega, né? Exatamente. Que é o grande diferencial. Então, assim, ele continua vendendo hambúrguer como os outros, só que ele entrega de uma maneira diferente, né? Sim. Então é isso mesmo, bem observado. E as esquinas são muito valiosas, né? Para a pessoa estar comprando um ponto do McDonald's, ela vai ter que investir e aquele investimento, sem dúvida, ele vai dobrar. Uhum, sim. Tem várias. A questão no setor de serviço, cara, a Anhanguera Educacional, né, quando nasceu mesmo como a Anhanguera, hoje ela é parte de um grupo maior, mas uma das coisas que nortearam a expansão da Anhanguera, eles queriam fornecer ensino, né, curso superior, para pessoas que não podiam pagar pelas faculdades, né, pelos valores que eram cobrados então, né, nas faculdades. E então eles criaram toda uma estrutura muito interessante para conseguir ter um custo compatível com o público que eles queriam. Na verdade, eles queriam assim, eles não entraram no mercado em princípio para competir com ninguém, originalmente. Eles entraram no mercado para atender a um público que ficava fora da faculdade, um público que desejava ter curso superior e não podia. Não falo do que ela é hoje, estou falando de como ela foi originada. E aí, uma das premissas que eles tinham, que eu não sei se eles mantêm, era que se eles introduzissem, além da mensalidade, mais um gasto com transporte na vida do estudante deles, do público deles, não seria suportável. Então, a escolha dos pontos, né, onde eles começaram a operar, é sempre próximo ou a uma grande aglomeração residencial ou a uma grande aglomeração empresarial. Por quê? Ou o sujeito sai do trabalho e vai para a faculdade, ou sai da faculdade e vai para o trabalho, ou ele vai de casa para a faculdade e depois para o trabalho. Ou ele chega do trabalho e vai para a faculdade e depois para casa. Mas, enfim, ou do trabalho para a faculdade ou de casa para a faculdade, ele pode fazer a pé. Ele pode fazer caminhando ou bicicleta, alguma outra coisa assim. Mas a ideia realmente era... Por quê? É um público que o custo da van, o custo de um ônibus a mais, poderia inviabilizar o orçamento do cara, né? Então, foi uma empresa bastante inovadora ao dar essa... Assim como o Bradesco, né? O Banco Bradesco, ele surgiu no Brasil, criado por um cara chamado Amador Aguiar, e que ele identificou um enorme público que não tinha conta bancária. O Bradesco já é uma empresa antiga, ela, claro que está bem diferente hoje, né? Hoje, para nós, né, parece, especialmente vocês que são bem mais jovens do que eu, parece um absurdo isso, mas Banco do Brasil, você tinha que colocar terno e gravata para entrar numa agência. Todo o pessoal que trabalhava lá dentro, os homens estavam de terno e gravata, e as mulheres, saia longa, abaixo do joelho, salto alto. Enfim, era um lugar extremamente elitizado, né? Tinha porteiro, não era guarda, era porteiro, porteiro com luva branca.
né? Isso aí a gente está falando dos anos 30, anos 40, até acho que os anos 50 o Banco do Brasil ainda manteve esse tipo de status. Depois, né, eu me lembro, por exemplo, do meu pai que achava um absurdo alguém estar de camisa polo no Banco do Brasil. Meu pai falou, isso virou uma bagunça, né? Porque o Bradesco foi o banco responsável por criar essa bagunça, entre aspas, né? Que foi a ideia de vamos popularizar. E quando você quer popularizar um serviço, não é só o custo, tá? Você tem que pensar também muito aí, né? Por isso o why no cliente, né? Uma das dificuldades que a Gol teve no início da operação é que as pessoas mais pobres que passaram a viajar de avião, elas tinham medo de entrar no aeroporto. Eu lembro das perguntas do FAQ inicial da Gol. Pasmem, tinha lá, eu tenho que pagar para entrar no aeroporto? Né? Porque as pessoas vêm ao aeroporto em filme, e o aeroporto do filme é bonito, todo mundo arrumado, elegante e tal. Você vai no aeroporto de verdade, é esculhambação, né? Desculpa o termo, mas é isso. Né? Você vê gente, no verão você vê o cara de chinelo, o cara que perdeu o voo tá dormindo. Dependendo do aeroporto, não tem nada de glamuroso, né? Alguns aeroportos menores, então, quase que uma rodoviária. Alguns que são importantes, mas não são tão grandes assim. Por exemplo, o aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília parece uma rodoviária. Talvez a rodoviária Tietê aqui em São Paulo tenha uma estrutura melhor do que o aeroporto de Brasília. Então, mas as pessoas viam o aeroporto do filme. Então o cara tinha, nossa, eu vou ter que comprar roupa nova para viajar de avião. Como é que eu faço, né? Então, lidar com o público, né, e trazer um público novo para o mercado lá no Y não é uma tarefa fácil. Tá? Não é uma tarefa fácil. Um outro exemplo muito curioso também do período anterior à Segunda Guerra Mundial foi a criação da Volkswagen. Tá? A Volkswagen ela foi desenvolvida no período anterior à Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava sob o governo do Partido Nazista, né? E uma das coisas que o Partido Nazista ele tinha aquela ideia, aquele ideal de sociedade perfeita, e nessa foto perfeita da família alemã que eles imaginavam, tinha o tal do carro, né? Volkswagen, a tradução é carro do povo. Então, era criar um carro que todo cidadão tivesse. O carro foi um fracasso de vendas. E por alguns motivos que se sabe hoje. O primeiro deles é a Alemanha sempre teve um excelente sistema de transporte público. Então, né, na época, para que eu quero um carro? Eu vou ter que gastar dinheiro com gasolina, vou ter que levar no mecânico, vou chegar no local de trabalho, não vou ter onde estacionar, vou ter que pagar estacionamento. Eu pego um ônibus de excelente qualidade, vou trabalhar, ou um trem, e não tem nenhum problema. Ah, é para você sair no final de semana. Quanto custava um carro só para sair sábado e domingo? O cara não sabia dirigir, não queria dirigir, né? Então ele foi um fracasso de vendas. Por quê? Ele não resolvia problema nenhum. As pessoas não tinham problema para se deslocar na época, né? O transporte funcionava, o transporte público funcionava muito bem. E não era um país como os Estados Unidos, que foi criado e pensado e organizado, né? As cidades em torno do transporte individual. A Alemanha foi criada e foi desenvolvida, como quase toda a Europa, em torno do transporte público, né? E até por isso os caras não têm muito hábito de ter tantos carros assim como tem nos Estados Unidos. Então é uma questão de, sabe, de conhecer o seu público, de conhecer aí o why, né? Como que a gente vai trabalhar nessa coisa chamada design thinking? A gente vai usar o design thinking para fazer propostas e chegar numa inovação. O design thinking tem essas fases aqui. E a gente vai passar por todas elas, e lá no finalzinho vocês vão me entregar o grande trabalho de vocês, que vai ser considerado como a prova, né, a avaliação mais importante do semestre. Vai ser a fase que vocês vão me entregar o projeto final. Então, olha só. A primeira parte dele é chamada de inspiração. Tá?
A inspiração, ela tem a empatia. Eu sei que tem muito coach por aí falando de empatia. Eu não estou criticando coach nenhum, mas também não estou me colocando aí, não vou falar de coisas nesse tipo, tá? Nada contra, mas a gente vai ter uma abordagem muito diferente, tá? O que é essa empatia? Empatia é escolher um grupo de empresas ou de pessoas, conhecê-lo, identificar problemas que esse grupo tem, e aí você vai, a partir dessa fase, você vai definir qual problema você vai trabalhar, né? O que eu vou entender como problema para que eu vá buscar uma solução para ele. Então você fez aí a primeira fase de empatia e definição. Depois, você vai começar a pensar, a idear, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é usado, que é pensar nas possíveis soluções para esse problema que você se propôs a resolver, tá? Depois que você pensar e chegar a uma ideia, né, de como você vai resolver o problema, você vai começar a criar protótipos, né? Ou de serviço, é o piloto, né? Na verdade, você começa a pensar, prototipar é o quê? Ou você vai criar, pode ser até se for um produto, né? Vou pensar no produto, por exemplo, aquela churrasqueira de plástico que todo mundo tira sarro, né? Do, do coitado que criou aquilo é um protótipo, né? Ela é um protótipo mesmo, ela não é um MVP, e a gente vai distinguir direitinho aí quando chegar nessa fase de design thinking o que é um protótipo, o que é um MVP. Por que é um protótipo? Ela não é funcional, aquilo não é para ser usado como churrasqueira. Aquilo foi um produto simples, foi uma coisa desenvolvida simplesmente para testar o design dela, para ver se ela era ergonômica, se ela atendia um churrasqueiro e tal. E aí, entre cortar um barril de metal para fazer aquilo que era mais trabalhoso, os caras fizeram com um pedaço de plástico, né? Com um barril plástico, que gera muita gozação até hoje aquilo. Mas é um protótipo, não funcional. Você pode fazer o protótipo de madeira, de papelão, né? Tem uma empresa lá começou no interior de São Paulo, que ela fornece uma solução muito interessante de backup de backlogs e de erros na área de software. O primeiro protótipo do produto deles foi feito em papelão, era só para ver se cabia um HD dentro ou não. Depois eles fizeram um outro que era uma mistura de plástico e madeira e tal. E só por último, depois que eles tinham tudo aquilo desenvolvido, eles começaram a fazer a impressão em 3D daquele equipamento que vende bastante bem até hoje, pelo que eu sei. Mas eles começaram a fazer o protótipo, tá? Ah, mas o que eu vou fazer é serviço. Tudo bem, faz uma maquetezinha, um desenho para você testar. Ó, o cara vai entrar por aqui, como é que vai funcionar o restaurante e tal. É um protótipo. Depois que você tiver o protótipo, você vai partir para um protótipo mais arrojado, mais próximo de alguma coisa de viável, né? Por exemplo, a minha ideia é fazer um software. O protótipo pode ser, eu desenhei as telas. Eu ainda não dei funcionalidade ao meu aplicativo, mas eu já tenho as telas. E aí, com esse protótipo, você vai testar. Esse é um momento duro do inovador, porque na medida em que você vai fazendo tudo isso aqui, você cria um certo vínculo afetivo, isso não é gozação, não. É sua ideia, é seu filho, né? E aí você vai testar. E muitas vezes no teste o consumidor diz, puta, achei uma porcaria isso aí que você está propondo. Nossa, dói. É como alguém dizer seu filho é uma anta, alguma coisa assim, né? Ou seu filho é um mau caráter, uma coisa que dói nas pessoas. E estar apto a ouvir o mercado não é uma tarefa fácil. Empresas grandes trabalham em equipes multidisciplinares e normalmente a equipe que testa não participa do processo exatamente por esse problema, né? O cara cria uma afinidade com o projeto e ele começa a querer tapar o sol com a peneira.
né? Começa a querer convencer o... Não, mas olha só, isso aqui é bom, já olha com carinho, foi eu que fiz, né? Essa que é a questão do teste. O inovador, independente ou a pequena empresa, startups, é danado isso daí, né? Tem gente que fica bravo na hora que vai para o teste e tem uma resposta que não é boa, o consumidor não gostou da tua solução. Tá? O design thinking, eu estou falando de maneira geral, a gente vai na próxima aula destrinchar todas as fases do design thinking, tá? Então não se assusta. Ele trabalha explorando as nossas duas formas de pensar. Algumas pessoas são mais analíticas, usam mais o lado esquerdo do cérebro, né? São pessoas que têm o raciocínio predominantemente lógico, analítico, racional, objetivo, têm maior liderança, são mais precisos. E tem do outro lado as pessoas que são mais do lado de criação, intuição, emoção, né? Sinergia, etc, etc. Um problema que a gente tem na área de exatas é que, em geral, quem escolhe a área de exatas tem uma predominância aqui. Tá? A minha esposa, sou casado já há quase 20 anos com uma pessoa da área de comunicação social. Comunicação social, jornalismo, eles são isso aqui, né? E minha esposa diz que eu sou anômalo, ela me acusa algumas vezes de que eu não tenho o lado direito do cérebro, eu só tenho o lado esquerdo, né? Sou físico, né? Eu acho que ao longo dos anos em que eu me dediquei à física, eu passei por um processo de atrofiamento do lado direito do cérebro, apesar de que eu gosto muito de música, mas são pessoas muito menos intuitivas, porém, aí é um problema, né? Quando você pega um grupo de engenheiros bem tradicional, a gente esbarra em dois grandes problemas: baixa criatividade e sinergia. E essas duas coisas são importantes, porque na hora que você tem que pensar fora da caixa, na hora em que você tem que dar soluções diferentes, a criatividade ela é um fator muito importante. Por isso, explorem também esse lado, né? Deixem esse lado aí do direito do cérebro fluir, porque ele é muito importante na hora que você quer usar tudo que você tem de preciso, analítico, etc, etc, e racional, para dar soluções diferentes. E a sinergia, nesse caso, é a capacidade de trabalhar em grupo, né? Ninguém constrói um projeto sozinho, todo mundo tem que trabalhar em grupo, e eu quero que vocês trabalhem em grupo. Por isso, né, eu disse, eu quero trabalhar em dupla, eu aceito. O ideal é de 3 a 4 pessoas. Quero trabalhar sozinho, não vou aceitar. Não vou deixar ninguém fazer o projeto sozinho, porque vocês têm que aprender a ter sinergia dentro do grupo. Algumas escolas de engenharia muito tradicionais, elas acabam levando ao mercado profissionais extremamente competentes do ponto de vista técnico, mas que não têm uma carreira de tanto sucesso profissional quanto poderiam, porque são pessoas radicalmente competitivas e que não conseguem trabalhar em equipe. E aí, gente, assim, você vai, por exemplo, para uma empresa aqui como qualquer uma delas, vamos pegar a Embraer. Ninguém constrói um avião sozinho. Então, ninguém constrói nem asa de avião sozinho, nem motor. Equipe, equipe, equipe. Então, aí para trabalhar em equipe você tem que ter sinergia. Você tem que saber trabalhar num grupo, você tem que saber, na medida em que você vai evoluindo na carreira, você tem que ter um pouco da inteligência de saber, olha, esse cara daqui é extremamente disciplinado, esse daqui nem tanto, o melhor desse cara da minha equipe é isso, o pior é aquilo, tá? Por exemplo, características pessoais, né? Eu, muitas vezes na minha carreira, acabo sempre aonde? Na equipe de infraestrutura, né? Porque eu acho que eu me relaciono bem com os meus alunos, né? Mas na hora de relacionamento com o público em geral, eu sou menos eficiente do que quando eu estou nos bastidores trabalhando na parte de infraestrutura. Então, quando a gente faz eventos grandes da área de inovação,
Eu faço parte da equipe que fica monitorando o Discord, por exemplo, né, que fica lá no servidor segurando o Discord, vendo quem está com problema, trocando grupo, etc. Ou então, amanhã, por exemplo, eu vou trabalhar numa apresentação, eu vou ser o diretor técnico do StreamYard, porque eu controlo bem o StreamYard, faço bem a questão de tiro fulano da cena, bota o outro, etc. E poucas vezes eu vou, e eu me sinto muito confortável aí. Quando eu tenho que ir para frente no StreamYard, eu vou também. Mas na maior parte do tempo eu fico na equipe de infra. É uma característica pessoal, e o pessoal, né, dessa coordenação tem lá, ó, fulano, ciclano, beltrano, é uma equipe enxuta, né? São os caras que conseguem segurar 3 telas ao mesmo tempo, quando a gente está em evento grande. Então temos eu e mais 3 colegas que fazemos isso. O restante vai para a linha de frente, e a linha de frente aí o cara, na verdade, acaba não trabalhando tanto, ele recebe as pessoas, ele conversa, ele bate papo online e tal. A gente fica, essa equipe, eu e mais 3, né, a nossa equipe aí de 4 pessoas, a gente fica ali, caiu não sei o que, fulano não está conseguindo entrar, manda o link, manda o convite, traz o cara para dentro do grupo e tal, tal, tal. Porque é característica, tá? Porém, dentro da graduação, vocês têm que aprender a explorar tanto o lado analítico quanto o lado intuitivo, o lado criativo. Não existe um profissional bem-sucedido no mercado que ele tenha só aí um dos lados muito evoluído. Vocês têm que aprender a usar os dois. E o design thinking, ele é estruturado para que vocês tenham momentos analíticos e momentos intuitivos, tá? Então, como é que ele funciona, né? O processo, e a gente vai fazer esse processo ao longo aí do período dessa disciplina. Primeiro momento em que vocês vão se reunir para discutir quem vai ser a equipe e quais são os grupos sociais e problemas que vocês vão atacar. É um momento de divergência, é um momento de explorar o lado intuitivo do cérebro, tá? Quero trabalhar com estudantes, eu quero fornecer soluções para os trabalhadores do setor automotivo. Meu problema são as pessoas que estão em home office, né? Elas têm problemas e tal. Vocês vão devagar e vão conversar entre vocês para formar a equipe e para resolver o que vocês querem ter. Um conselho: mesclem-se, tá? Mesclem-se pessoas muito analíticas com aquelas menos analíticas. A gente está na faculdade de engenharia, a gente nem pode falar em pessoas intuitivas, né? Eu diria menos analíticas. Depois, vocês vão fazer escolhas. Qual problema eu vou atacar? Qual problema eu tenho competência nesse grupo para resolver, pensando que eu vou ter que entregar uma solução. E aí você vai estar explorando o lado analítico, você vai estar olhando para tudo aquilo que você deixou como resultado na fase divergente e vai começar a filtrar. Ó, esse problema é importante, mas não é a solução. Esse aqui, não é tão problema assim. Esse daqui a gente não tem competência para resolver. E aí você vai chegar num ou em dois e vão escolher. Aí quando vocês forem começar nas soluções, divaguem, sejam intuitivos, pensem em qualquer coisa que seja solução para o problema. Depois vocês vão fazer o quê? Vão listar todas as soluções e vão escolher uma solução para desenvolver, tá? Então, por aí a gente tem um processo em que a linha do tempo circula assim e o grupo vai navegando para chegar a uma solução do problema. Então, são fases do design thinking e a gente tem algumas ferramentas para usar em cada uma delas e vocês vão ter entregas para me fazer. A primeira das entregas, vocês vão me dizer quem é o grupo para eu poder criar. A segunda, eu vou colocar tudo num calendário para vocês e vou, né, já trazer esse calendário na semana que vem. Qual é a segunda entrega? A segunda entrega é qual é o público. Depois, qual é o problema? Tá? E a gente vai aí colocando prazos para que o grupo vá fazendo essas entregas, ok? Por que é tão importante inovar? Tanto para as empresas grandes, médias, pequenas, ou mesmo para quem quer empreender.
Quando você resolve empreender, mas você não traz nada de novo, a sua empresa não está resolvendo nenhum problema novo, ela está simplesmente entrando no mercado que já está sendo atendido, você vai só dividir o mercado, tá? E ao dividir o mercado, só tem um jeito. Você vai ter que disputar preço. Você vai ter que oferecer qualidade melhor com preço menor. Isso nem sempre é viável. E na medida em que novos players, novas empresas vão entrando no setor, isso aqui chega a um ponto que não vale mais a pena, fica inviável. Por outro lado, quando você traz uma novidade com o público, quando você inova, né, no setor, você vai explorar um novo mercado, uma nova demanda. E aí você pode ter um valor, um ganho maior, porque você tem um valor, uma diferenciação no mercado. Você agrega valor àquilo que você está oferecendo, tá? Então é muito importante. As empresas grandes, o que que elas fazem? Elas já estão à frente do mercado e elas estão sempre colocando algum tipo de inovação no produto delas. Para quê? Para tirar novos concorrentes do mercado. Ela tenta sempre estar um passo à frente, tá? Até que um produto cumpre o seu ciclo, né? Ele não tem mais como ser renovado, como ser rejuvenescido, e ele morre, né? Ou porque aquilo ficou obsoleto, ou porque de alguma maneira as pessoas suprem essa demanda de outro jeito, ou porque não é mais o seu negócio, né? Se você trabalha no mercado, por exemplo, meu objetivo é trabalhar com a classe mais alta e já tem esse produto sendo vendido no mercado a um preço barato, eu não consigo mais ter lucro sobre isso, meu produto morre, né? Isso pode vir a acontecer, isso acontece muitas vezes, né? Pensem, por exemplo, que existiram fábricas de carroça de luxo, né? Você tinha a carroça, assim como você tem a carroça de trabalho lá, né, do pessoal do campo, né? Existia a carroça da classe média, da classe um pouco mais alta, e existia a carroça que transportava reis, rainhas, chefes de estado, né? Elas eram Mercedes-Benz das carroças, né? Elas não existem mais, né? Elas desapareceram. Então, vários produtos eles tendem a seguir um ciclo, todo produto segue um ciclo, claro, e alguns têm um ciclo muito longo, outros têm um ciclo muito curto. O CD, por exemplo, foi um produto com um ciclo muito curto. O Laserdisc, mais curto ainda, nem chegou a entrar tanto no mercado e já desapareceu. O VHS teve um ciclo um pouco mais longo que o CD, né? O CD ficou obsoleto. Quem que compra CD hoje? Algum colecionador só. Você vai ouvir a música no MP3, né? E então foi um produto que teve um ciclo de vida muito curtinho, né? Dúvidas? O meu pai, que é meio retrógrado, ele usa CD e pendrive, e É, mesmo com o som do carro tendo Bluetooth. ainda existe quem compre, mas a tendência é desaparecer, né? Nossa, eu espero, porque ele fica me enchendo o saco pra baixar as músicas pra ele. Eu falei, cara, é só tu criar uma playlist no Spotify e usar. É simples, cara. Mas existe um público que é resistente, sim, mas o produto vai desaparecendo. Chegou uma hora que eu tinha um colega de trabalho que ele é da área de soldagem, é um cara que ele hoje está com 75, 76 anos, ativo até hoje. Ele tem uma empresa de consultoria na área de solda, atua aqui em todo o Vale do Paraíba. Ele foi quase que expulso da companhia telefônica porque ele mantinha um StarTAC analógico. Ele se recusava a ter um telefone digital, uma linha digital. Até que chegou um ponto, eu acho que foi a própria Vivo que mandou uma carta para ele dizendo: olha, lamentamos, mas o sinal analógico vai ser desligado e nós estamos lhe dando, deram para ele, né,
um outro aparelho de presente, custo zero. E esse cara não usa o WhatsApp até hoje, né? Extremamente resistente. Mas por quê? Porque é um cara altamente especializado e que o serviço dele ainda está no mercado. Mas certamente ele tem muito menos clientes do que ele teria se ele fosse mais moderninho e usasse o WhatsApp. Por quê? Faz parte, né? Tá aí. É uma tecnologia que veio e que entrou no dia a dia das pessoas e a gente não pode ignorá-la, tá? Só para a gente fechar essa parte, a gente vai trabalhar como pano de fundo nessas entregas de vocês na construção de um modelo de negócios, tá? E a gente, para isso, vai usar o Business Model Canvas, que é isso que está aí, onde a gente vai trabalhar nesta disciplina, né, lá na entrega de vocês, qual é a proposta de valor, e a gente vai chegar até essas bordas aqui do Canvas, tá? A gente não vai descer para essa estrutura de custos aqui, porque não dá tempo, mas a ideia é colocar uma inovação, propor uma inovação e pelo menos rascunhar aí o Canvas ao final da entrega, tá? Sobre o que é uma startup, tem aí o link para a Lei das Startups, onde tem uma definição do que é. Eu peço que vocês leiam isso, tá? E leiam também aí esses detalhes que eu frisei sobre as leis de apoio à inovação, tá? Por quê? Qual é o papel da inovação hoje? É ser a roda da economia, né? As empresas têm que inovar para conseguir distribuir a riqueza e favorecer o crescimento econômico, né? Eu tenho aqui nesses slides alguns dados mostrando aí que as empresas inovadoras nos países mais ricos, elas são muito importantes. A gente tem um movimento hoje, padrão mundial, que já chega no Brasil, em que as empresas elas buscam startups para resolver problemas. Por exemplo, tem alguns projetos da TOTUS. TOTUS é a maior empresa brasileira da área de software, em que ela pega uma demanda, cria um coordenador, e aí dentro da TOTUS tem 15 a 20 startups, cada uma trabalhando numa fase do projeto. Então, por isso, entender esse movimento do que é uma startup, porque muito provavelmente vocês vão trabalhar nesse sistema, nesse esquema, tá? Então, deem uma olhada aí nesse material, acessem os links que estão disponíveis para vocês e a gente começa na próxima semana com o Design Thinking, explorando todas as fases. O material do Design Thinking já está disponível para vocês lá na equipe do Teams, tá? Também vocês já podem dar uma olhada. E a gente continua então na próxima semana. Próxima semana a gente faz Design Thinking. Vocês já vão me dizer qual é a divisão que vocês vão adotar de grupos, para que eu crie os grupos e vocês possam começar a trabalhar. Combinado, pessoal? Combinado, Quatro professor. pessoas, você falou que 4 pessoas pode, né? 3 a 4 pessoas, tá? Beleza. Já tá 3 a 4 pessoas. 2 só se for um caso muito especial. Tá? Agora uma não dá, porque vocês têm que aprender a trabalhar em grupo, faz parte. Então tá feito já. Tá bom? Pessoal, ótimo final de semana. Qualquer dúvida, mandem pelo chat e na semana que vem a gente continua. Igualmente, professor. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco.